Abacuque 2, capítulo 2, verso 3. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Em outras traduções vai dizer não falhará. Se tardar, em outras traduções vai dizer se demorar, espere-a, porque certamente virá e não tardará. Em outras traduções o texto diz, porque a visão é para um tempo determinado e não falhará. Ela fala do fim e não falhará. Se tardar, espere-a, porque certamente virá e não tardará. Amém? Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Te agradecemos, Senhor, porque todas as vezes que nos reunimos em teu nome, o Senhor vem, ministra conosco a sua palavra, nos dá uma porção generosa, Senhor, da tua graça nessa noite. Pedimos, Senhor, que o nosso coração agora esteja, como dizem os nossos irmãos uruguaios, enchufada, conectada contigo, Senhor. Que a nossa mente agora seja uma com o teu coração. Que a tua palavra, Senhor, flua dentro de nós agora como um rio. Nos abastece, Senhor, de maneira profética. Nos guia, Senhor, de maneira como um pastor guia as suas ovelhas. Nós queremos nessa noite sermos guiados por ti. Leva-nos, Senhor, a um lugar de confronto para o crescimento. Tira-nos da estagnação, da paralisia, do comodismo, da zona de conforto e nos leva, Senhor, para a área do desenvolvimento. O que queremos é sair daqui aprimorados, melhorados, aperfeiçoados e cada vez mais parecidos com o teu Filho Jesus. Essa é a oração que fazemos. Pedimos a ti, Senhor, que aquilo que é humano, natural e terreno desapareça, e que aquilo que é celestial, excelso e sobrenatural e divino, que isso no nosso meio se estabeleça, que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Essa é a oração que fazemos. A ti damos honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, tem alguns temas que vão sendo fragmentados pela jornada da nossa vida. Algumas coisas que nós vamos pensando ao longo da vida e que elas são pertinentes apenas a algumas fases da vida. Coisas que nós pensamos na juventude, desejamos, que quando a fase adulta chega, não faz mais parte do nosso imaginário, não faz mais parte dos nossos pensamentos. Algumas coisas que pensamos quando adultos, na flor da idade ou na plenitude da nossa capacidade, do nosso potencial de produção, pensamos e quando chegamos na mais profunda idade, mais maduros, já não temos mais os mesmos pensamentos, nós vamos evoluindo. Isso é humano, isso é natural, isso é saudável, porque demonstra maturidade, demonstra crescimento. É difícil quando vamos ministrar com alguém que, quando chegou no Evangelho, quando chegou na casa de Deus, quando chegou em qualquer setor da vida perto de nós, e começou uma caminhada conosco, e nós começamos então a ministrar, a ensinar naquilo que podemos, dentro das nossas limitações. É difícil quando você percebe que o tempo passa e a absorção dos conteúdos não se equivale ao tempo de maturidade que aquela pessoa já deveria ter. É quando você percebe que a linha cronológica da vida daquela pessoa vai se desenvolvendo, entretanto, o seu crescimento emocional, intelectual e espiritual não acompanha essa linha cronológica. É triste quando você se depara com uma condição aonde você se pega tendo que falar as mesmas coisas para alguém que já ouviu aquele tema, aquele conceito, que já foi experimentado, provado por Deus, que já provou de uma revelação naquela área, mas não evoluiu. Continua, como Paulo disse, como um menino na fé. É triste e é uma constatação que às vezes isso não acontece com o outro. Às vezes isso acontece conosco. Áreas em que
julgamos já estarmos firmes, sarados, plenos, e de repente somos submetidos a uma nova pressão naquela área. Somos surpreendidos por uma dificuldade que se levanta naquele mesmo tema em que outrora achávamos que já tínhamos superado. E em face a esse desafio, nós reagimos como outrora. Nós demonstramos que aquele aprendizado não foi efetivo para mudar o nosso comportamento e para se instalar em nós como uma nova cultura, não a cultura humana, mas a cultura do reino de Deus. É necessário, irmãos, fazermos uma reflexão sobre a nossa própria conduta, diante dos desafios que a vida propõe. Porque foi o próprio Senhor Jesus quem disse que a tônica da nossa vida aqui é de aflições. No mundo teremos aflições, mas Jesus também disse como nós venceríamos as aflições, tendo bom ânimo. Ou seja, tendo um ânimo pronto para aquilo que é bom. E é triste, mas é uma realidade, que às vezes, diante da dificuldade, diante do dia mau, diante de uma má notícia, nós reagimos como meninos, nós reagimos como crianças, nós reagimos de maneira imatura. O desejo do Senhor nessa noite é nos pegar no colo e nos conduzir a um lugar de maturidade. Maturidade em Deus que não vem através de uma relação humana. É possível caminharmos com gente madura, gente de fé, gente experimentada. E quando tivermos que tomar as nossas próprias decisões, não reagimos de acordo com aquele núcleo de convivência no qual estamos inseridos. É muito comum andarmos com gente saudável espiritualmente, mas quando nos afastamos, voltamos a ter aquele velho comportamento. É comum, mas não deveria ser. Então, nessa noite, o que o Senhor deseja fazer conosco é abordar um tema que é pertinente a todas as faixas etárias, a todas as fases da nossa vida, e colocar em nós, de uma vez por todas, uma cultura que seja sobre a cultura humana, que seja sobre a cultura familiar da onde você veio, que seja sobre a cultura talvez geográfica do lugar de onde você foi retirado por Deus ou removido, ou da onde você saiu, ou agora ouvindo depois essa mensagem pelos nossos canais, pela nossa plataforma, aonde pelo mundo você estiver espalhado, aonde você estiver ouvindo, que nessa noite você e eu possamos ser conduzidos por Deus a um lugar de maturidade. Dito isso, o texto que nós lemos, ele é uma porção poderosa que vai falar sobre este assunto, que é pertinente a todas as fases da vida. Existem temas que nós vamos ter que enfrentar e abordá-los quando somos criança, quando somos jovens, adolescentes, adultos e depois quando estivermos entrando na fase mais madura, quando estivermos chegando perto, da nossa partida de volta para casa. Existem temas que são pertinentes a todas essas fases. E hoje eu quero abordar um deles. E qual é? O tema de hoje é sonhos. Não sei se você já parou para pensar, mas nós temos pelo menos 2 tipos de sonhos ao longo da vida. Nós temos aqueles sonhos que são fisiológicos, psicológicos, que servem como um filtro, que servem como uma limpeza no HD. Você vai dormir e aí, para não encher a sua memória, para não entrar em colapso no seu sistema nervoso central, todas as emoções e informações que você passou durante aquele dia ou aquele período, à noite, o nosso sistema nervoso central produz um sonho que é uma maneira de esvaziar o HD, de limpar a sua mente, para que no outro dia você esteja zerado, para que você tenha mais espaço para aprender mais e para acumular coisas que sejam pertinentes à sua vida. Algumas pessoas sonham quase que diariamente. Algumas pessoas sonham raramente. Algumas sonham e lembram de tudo, outras sonham e dizem, olha, acordei, eu sonhei, mas não sei nem com o que é.
Esse tipo de sonho é fisiológico, é um sonho que serve para isso, para filtrar. O outro tipo de sonho são aqueles sonhos que nós sabemos que tem uma ligação com a realidade. São aqueles sonhos que quando você recebe, você sabe que por trás tem algo a mais. Que não é apenas uma imagem, um símbolo ou um sonho natural, não. Você sabe que aquele sonho vem carregado com uma mensagem, com uma informação. E é sobre esse tipo de sonho que eu quero abordar nessa noite, e o Senhor deseja falar conosco. Sonhos, eles têm a ver com a nossa vida futura. O sonho que Deus dá para os filhos dele sempre estão ligados com o futuro, com aquilo que um dia vai acontecer, com aquilo que ainda está por vir. E é por isso que os sonhos, eles carregam para alguns um misticismo. Para outras pessoas, o sonho, ele tem sempre uma carga energética muito forte. Quando a pessoa sonha, já fica meio abalada, porque se o sonho for ruim, é um prenúncio de que algo trágico vai acontecer, e não sabem lidar bem com isso. E nessa noite o Senhor quer nos instruir, através da sua palavra, em como identificar os sonhos, saber a origem deles e para que eles servem. Uma das facetas dos sonhos é que, biblicamente, nós vamos ver que sonhos, eles estão diretamente ligados com visões. A Bíblia vai dar a nomenclatura para os sonhos de visões. Quando você recebe um sonho que vem de Deus, e aí o sonho, ele não necessariamente é um sonho que você tem com os olhos fechados. Não necessariamente é um sonho que você tem dormindo. O sonho, ele é uma visão sobre o futuro. O sonho, às vezes, ele brota no nosso coração como uma ideia. Você está vivendo um momento da sua história e de repente brota uma ideia nova que não tem ligação com o seu contexto atual. Coisas que às vezes vêm, você nem estava pensando, algo que surge, um desejo forte, ardente, e que por mais que você queira se desviar dele, volta e meia ele bate no coração. São aquelas pessoas que carregam o sonho de empreender. Gente que do nada carrega dentro de si o desejo de ter a sua própria empresa, de montar o seu negócio. Hoje não tem condições nenhuma, talvez, de partir para essa nova fase. Entretanto, é algo que quando ela acorda, fica latente no seu coração. Por mais que a situação atual diga não tem como, lá no fundo tem uma chama que não se apaga, dizendo, um dia vai acontecer. Essa é uma marca dos sonhos que vem de Deus. Essa é uma característica de quando nós estamos carregando algo que vai além da teimosia. Porque tem gente que não tem visão, tem teimosia. Deus já mostrou, não é isso, querido, você vai fazer assim. Mas ele tem aquele desejo de fazer do jeito dele. E vive teimando, insistindo. É diferente quando o sonho vem de Deus. Quando vem de Deus, ele não se apaga, ele fica dentro do seu coração. As pessoas do lado de fora podem até dizer não vai dar certo, podem até tentar roubar aquilo de dentro de você, mas quando você está sozinho, só você em Deus, lá dentro vem uma chaminha acesa que diz, um dia vai acontecer. Sonhos e visões são uma carta que Deus coloca no nosso coração, nos contando aquilo que vai acontecer. Existem definições para visões e sonhos de Deus, poéticas, que dizem que o sonho é como uma fotografia. O sonho que vem de Deus é uma fotografia do teu futuro. Deus, que é um Deus eterno, que é o Pai da eternidade, que tem toda a linha do tempo estendida sobre a sua visão, ele vai no teu futuro, bate uma foto, tira um clique e mostra para você.
E essa foto não é de como você é hoje, essa foto é de como um dia você será. E a Bíblia, gente, ela é um grande almanaque. A Bíblia, ela é um grande álbum de fotos do nosso futuro. Hoje você pode estar passando dificuldades financeiras violentas, mas se você olhar no álbum de fotos de revelações proféticas que Deus tem para a tua vida, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus vai dizer sobre o teu futuro financeiro. E a palavra do Senhor diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então hoje pode estar aqui sentado sem R$1 no bolso, e o Senhor ardendo no teu coração te dizendo: eu vou te prosperar, eu vou virar essa situação. Um dia você vai ter para você e para emprestar, você será uma fonte de bênção. Hoje você pode ser o menor da sua casa, mas se você permanecer olhando para o teu futuro, segundo a minha palavra, a tua história será transformada para a glória de Deus. O álbum que nós recebemos do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, também vai nos falar sobre a nossa vida no corpo. Porque alguns estão ouvindo agora essa palavra e dizendo: pastor, o meu corpo dói porque eu estou doente. Talvez a dificuldade não é para realizar o que Deus colocou no seu coração, é que hoje você não tem força física, vigor, para que isso se estabeleça. Você olha para a promessa e você diz: eu não tenho mais forças para correr atrás disso. Eu até sei que é isso que Deus quer para mim, mas fisicamente e emocionalmente eu não tenho mais condições de fazer. E aí quando você olha para a palavra de Deus, para o álbum que tem as fotos do teu futuro, a palavra do Senhor diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia e voarão alto, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, assim diz o Senhor. Então hoje é abatimento, como disse Paulo. A palavra do Senhor é repleta de palavras que dizem: olha, do lado de fora, tribulações, opressões, do lado de dentro, temores. Mas a foto do nosso futuro qual é? É que os que esperam no Senhor vão ter as suas forças renovadas, vão subir, ou seja, quem espera tem uma vida de ascensão, tem uma vida de subida, tem uma vida de elevação. Esse é o retrato do nosso futuro. Hoje você pode estar num lugar raso, mas o que o Senhor tem para você, meu irmão, é lugar de mansões eternas, lugares altos. O trabalho do inimigo para conosco: fazer com que eu e você coloquemos os nossos olhos no agora, na terra, no hoje, no já. E o trabalho de Deus comigo e com você, fazer com que nós possamos tirar os nossos olhos do agora, porque o agora pode ser difícil, e coloquemos os nossos olhos naquilo que é eterno, no futuro. O trabalho do inimigo é colocar circunstâncias e situações à nossa volta para minar a nossa persistência e a nossa fé naquilo que Deus falou. Visão, para Deus é como um sonho. Deus, Ele categorizou, Ele não apenas deu a nomenclatura, mas Deus deu um conceito sobre o que para Ele é um sonho, o que para Deus é uma verdadeira visão. O texto que nós lemos de Abacuque vai categorizar, vai dizer o que para Deus, aos olhos dele, é uma verdadeira visão. O texto começa dizendo o seguinte: a visão, o sonho, ele fala de um fim. E ele fala de um fim, e esse fim, ele não falhará, diz o texto. A visão que Deus dá, ela fala de um fim.
O sonho que Deus te deu, meu irmão, não vai falar apenas sobre o início do processo. Não é assim. O sonho que Deus te deu não vai falar apenas sobre o meio do processo. Não é assim. Quer saber se uma palavra que você recebeu de um profeta, de um irmão, quer saber se é de Deus? Passa por esse filtro. Palavra que vem de Deus e sonho que vem de Deus tem essa marca. A palavra de Deus diz assim: a visão, ela fala de um fim. Quando você recebe aquela palavra dizendo, vai vir um vento, e você vai passar por uma tribulação, e a sua casa vai cair, e olha, vai ser difícil demais, é vale de sombra e de morte, você vai passar. E aí você fica, meu Deus, oh meu Deus do céu, agora eu estou pegando, e agora, Jesus? Toda essa palavra falou apenas de o quê? De um trajeto. A palavra de Deus não fala do trajeto. A visão de Deus, ela fala de um fim. E o fim para mim e para você já está determinado. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores e acabou. O inferno fica bem doido. Mas ele que se vire. No final da história, você será bem sucedido, a tua casa será salva, os teus, o inimigo não toca, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, se concentre, se é uma visão que Deus te deu, a visão ela te mostra o negócio pronto. É o camarada que hoje não tem dinheiro para pegar o Uber em Blumenau. Mas ele tem uma certeza que ele está em Blumenau numa transição. Deus chamou ele para as nações e ele sonha com esse dia. Ninguém tira da cabeça, ele sabe, um dia ele vai estar pregando em outra nação, um dia ele vai estar com a sua família lá, ela sabe, é algo que ninguém consegue arrancar. Hoje não tem dinheiro para pegar ônibus. Mas a visão não fala do começo. A visão não fala do meio. Se é visão de Deus, é uma foto que Deus tirou de você lá na Europa. Aleluia. É uma foto que Deus tirou de você lá na África fazendo missões. A visão de Deus, ela mostra a empresa pronta. Ela mostra a igreja como será. Ela mostra a tua família, os teus filhos, aquele abençoado que vai ser assim a tua metade, aquela abençoada. A visão, ela te mostra o final da história, e o final da história em Deus é bom, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a partir de hoje, quando chegar um irmãozinho com historinha trocada para você, de que é só treta e só coisa ruim, lembre-se, não vem do Senhor e acabou. É Bíblia, é só ler, o texto está ali. Porque tem gente que só gosta de profetizar o caos, já viu? Tem gente que ele chega, a nuvem chega junto. É aquele amigo que você conta uma novidade e o camarada tem sempre uma palavra negativa para dar. Ei, o que o Senhor tem para nós é aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ou penetrou no coração humano. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Cai para dentro, essa palavra é para você. A visão fala de um fim. E agora tem o ônus de Deus só contar o fim. É que quando você vê a casa pronta, Deus não conta para você quanto trabalho vai ser até ela ficar prontinha. Deus mostra você lá na Europa, bonitão, bonitona, aleluia. Mas o trajeto até chegar lá, para alguns, a sua cruz, ela tem toneladas. Para outros, a cruz, a gente olha, parece que tem rodinha, assim, é tão fácil para o outro. Ele vai arrastando com a leveza. Mas o fato é que sempre haverá algum tipo de dificuldade. E essa dificuldade do trajeto, do percurso, não é para a morte, não é para retrocesso, não é para paralisia, mas é para aperfeiçoamento, para que quando você chegue no lugar da promessa, você se apresente pronto. É quando a bola estiver quicando, você encha o pé e diga, é para o Senhor, eu vou fazer o que Deus mandou e acabou.
Então, o primeiro passo de uma visão, de um sonho que vem de Deus, é um retrato do final da história. Talvez você diga, pastor, então eu não tenho sonho nenhum, porque tudo que eu vejo e tudo que eu penso é só trabalho, eu só consigo ver um dia após o outro. Em o nome de Jesus, que essa seja a noite do Senhor abrir os teus olhos espirituais e que você saia daqui com uma visão grandiosa e clara do que Deus tem para a tua vida, porque o que Deus tem para você, meu irmão, é algo poderoso. Para outras pessoas a visão já está estabelecida, e aí a luta qual é? A luta é ficar olhando para o final e não para o começo. A luta é ficar olhando para o final, para aquilo que Deus disse, correndo com paciência, diz a palavra. Como está escrito pelo escritor aos Hebreus, que nós estamos rodeados por uma densa nuvem de testemunhas, e nós devemos deixar de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Você vai chegar na promessa e na visão que Deus te deu é pela fé. No meio do caminho vai ter um abençoado que vai dizer, eu acho que não vai dar. Vai ter, infelizmente vai ter. No meio do caminho tem uns que vão vir assim, com um pezinho a mais para jogar na tua cruz. Você diz, meu Deus, já estava pesado, o que é isso? Aumentou. Vai ter. Todavia, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. A palavra está dizendo, você tem uma visão? Se essa visão está aí, traga agora ela à memória, porque isso vai te dar esperança. E saiba que aquele que te deu a visão é o responsável pela realização de todo o trajeto e toda a plenitude da visão que ele te deu. A tua função qual é? Crer. Pastor, é grande demais o que Deus me mandou fazer. Parabéns. Isso é uma grande evidência de que essa visão é de Deus. Todas as vezes que Deus mostra algo para a gente, é sempre maior do que a nossa possibilidade. Todas as vezes que Deus te mostra uma visão, é sempre maior do que os teus recursos. E aí que entra a fé. Por que Deus não mostra aquilo que seria normal para a gente fazer? Porque Ele nos chama para um sonho, para uma visão que é além da nossa capacidade. Para que quando você chegue na visão, você olhe para trás e diga, só pode ter sido Deus na minha vida. E para que quem olhe para você e diga, só pode ter sido Deus na vida dela. E aí a honra e a glória não é para o homem, a honra e a glória voltam para Deus, que te deu a visão. O texto segue dizendo, o primeiro elemento é a visão. Ela fala de um fim. E essa visão que fala de um fim, ela é para um tempo determinado. A visão que Deus te deu, meu irmão, o sonho que Deus colocou no seu coração, é para um tempo futuro. E esse tempo futuro está determinado. Determinado é assim, no calendário de Deus existe o dia marcado por Ele para você chegar lá na tua terra prometida, para você chegar no altar do lado do abençoado que você está orando e dizer sim, eu aceito. É o dia que você vai terminar a faculdade, vai concluir o doutorado. Esse dia está marcado no calendário de Deus, se a visão veio de Deus. O tempo está determinado, vai acontecer. Agora, se a visão que Deus te deu tem um tempo determinado, duas coisas precisam ficar bem claras. Primeiro, se o tempo está determinado e é para o futuro, não adianta fazer biquinho e chorar. Ai, Senhor, não vai acontecer antes da hora. Está determinado. Tem que caminhar até chegar lá no dia que o Senhor diz, é agora, meu filho. Também pode acontecer o seguinte, eu não consigo acelerar, mas a gente tem um dom de atrasar a visão. Pular de fase não tem como, não tem como. Agora, atrasar o negócio é o que a gente mais se especializa em fazer. Já viu aquela célebre frase que a gente vive dizendo? Está na mão de Deus, né? Se Deus quiser, um dia. Deus te chamou para as nações. E aí, como é que está o passaporte? Está tudo certo? Ah, um dia, né, pastor?
Deus te chamou para ter a tua empresa. E como é que tá? Já está fazendo as especializações? Você já tá procurando a loja, o lugar? Como é que tá? Um dia. Deus sabe, né? É no tempo de Deus, é no tempo de Deus. Mas até lá o que a gente faz? Caminha firmemente olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, que deu a visão. Deus te chamou para ser um ministro. E você recebeu essa palavra talvez quando você era muito novinho, muito novinha. E porque você recebeu muito cedo, você relaxou. Vou curtir minha vida, vou fazer minhas coisinhas aqui. E quando... Deus sabe, né? E o Senhor está dizendo, ainda que a promessa seja para o futuro, o desenvolvimento dela começa agora. Ainda que o que Deus te mandou fazer seja grandioso demais, começa com aquilo que você tem nas mãos. Tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as suas forças. Ei, traga à memória o sonho de Deus e comece hoje, não é amanhã, é hoje. Você vai para onde? Para onde? Onde é que Deus falou que você vai? Pastor, eu tenho um chamado para Zambésia. Glória a Deus, nós vamos lá te visitar um dia na Zambésia. Aí lá na Zambésia é assim, tem mais ou menos uns 32 dialetos. Como é que faz para se comunicar com aqueles irmãos? Você já está estudando a nação que você vai? Você já está fazendo um curso de idioma? Porque Deus pode dar, mas se não der, como é que você vai fazer lá? Enquanto você se prepara, você está dizendo, Deus, eu estou crendo nesse negócio. Enquanto você estuda, você está dando passinhos pequenos, mas cada passo pequeno, Deus olha lá de cima e diz, ele entendeu, ela entendeu, ele está marchando na direção do chamado, na direção do propósito. Foi o que o povo de Israel fez quando recebeu uma visão. Olha, Moisés, você levanta as suas mãos e o povo tu manda marchar. A visão para o povo qual era? Passar o mar. Mas o mar não se abriu e eles saíram correndo. Eles receberam a visão e porque creram na visão começaram a marchar. E porque marcharam crendo, o mar se abriu. Começa a marchar hoje em nome de Jesus e o mar vai se abrir. E você vai passar e do outro lado você vai cantar um cântico de vitória com a promessa que Deus te deu. Te aviva nessa noite. Te fixa no que Deus falou e agora coloca um filtro. A terra não vai mais roubar os teus sonhos. Você vai viver o que Deus falou e acabou. A Bíblia diz que a visão é para um tempo determinado. Por quem? Determinação é algo que no meio legal só pode ser feito por quem tem autoridade. Por exemplo, nós estamos com um grande desejo de termos aqui na frente da igreja uma faixa de pedestre. Alguns já deram algumas ideias, né? Pastor, o que o senhor acha de no meio da noite, cada dia de madrugada a gente fazer uma faixa? Não adianta eu ir ali fazer a faixa. Por quê? Porque eu não tenho autoridade para isso. Não adianta eu determinar, irmãos, amanhã, 3 horas da manhã, todo mundo aqui com um rolo na mão e nós vamos fazer a faixa, amém? Não, amém. Não vai rolar, por quê? Porque para determinar é preciso que você tenha autoridade. Se um dia você me convidar para lá na sua casa comer um churrasco, fica a dica. Aí eu chego lá. E aí eu começo a dar uns pitacos, irmão, por que você não bota mais um pouquinho de sal? E lá em casa eu faço fogo diferente, por que você não faz assim? E aí eu começo a interferir lá na rotina da tua casa. E daqui a pouco eu me invisto de ousadia e digo, eu determino que tu faça essa comida desse jeito. Vai rolar? Não. Por quê? Porque lá na tua casa a autoridade máxima é você. Então quem pode determinar lá naquele hemisfério é você. Quem pode determinar alguma coisa sobre a tua vida e sobre o tempo em que a visão vai se cumprir na tua vida é quem tem autoridade sobre você. Sabe quem é que determina o tempo da visão? Deus. Não adianta fazer queda de braço, não adianta chorar, não adianta fazer chantagem emocional com Deus, não adianta. Em várias situações você vai ver Jesus chegando nos lugares, tendo um grande problema para resolver,
e algumas pessoas querendo pressioná-lo emocionalmente. Um dos casos mais contados da Bíblia é o primeiro milagre de Jesus, aonde a própria mãe pressionou Jesus dizendo: filho, eles não têm mais vinho. Filho, entre em ação. Filho, faz alguma coisa. Eu fico pensando no noivo, na noiva, os convidados. O vinho acabou, todo mundo um olhando para o outro, a festa agora vai ser uma tragédia, e a mãe de Jesus vai falar com ele. Imagina a pressão que foi aquilo. A festa inteira estava fadado a um colapso. E eles pressionaram Jesus. A mãe foi falar com Jesus, e sabe o que Jesus fez? Mãe, é o seguinte, eu sei que essa situação vai ser difícil, o pessoal vai passar uma vergonha aí, mas assim, ainda não chegou a minha hora. Jesus não se move pela pressão que colocamos. Jesus não se move pelo choro que derramamos. Jesus se move debaixo de um propósito que Deus tem conosco, e no tempo determinado por quem? Pelo Pai. Por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes a gente olha para a nossa capacidade e diz: eu já estou pronto. Senhor, dá esse negócio para mim, eu já estou pronto, eu já esperei demais. E quando não entendemos que o tempo é determinado pelo Pai, porque o Pai nos conhece por dentro e por fora, e sabe o momento certo disso acontecer, nós tentamos atropelar os processos. E aí nós colocamos o nosso coração na terra. É gente que vê o outro voando e diz: eu podia voar bem melhor que ele, Senhor. É gente que vê a promessa se cumprindo na vida do camarada, mas ele não sabe, ele não faz ideia de quanto choro, de quanta luta, não faz ideia do trajeto. Mas quando a gente vê uma árvore frondosa dando fruto, glória a Deus, eu queria ter essa árvore lá em casa. Mas fazer a cova, adubar, regar e esperar anos para ver dar fruto, é difícil demais de imaginar, porque a promessa da árvore pronta é um tempo determinado pelo Pai. E para cada um de nós existe um tempo. O teu relógio, meu irmão, não vai atrasar. O teu relógio com Deus está completamente no ritmo certo. No tempo adequado que Deus te prometeu, vai acontecer. Tem um porém. A Bíblia diz que nós devemos semear, nós devemos plantar, nós devemos fazer. E no tempo certo nós vamos colher, diz a palavra, se não desanimarmos. Tem gente que passou todo o trajeto, uma luta, um labor incrível, e agora chegou o tempo da colheita. Só que na terra da colheita existe um filtro. No ambiente onde você vai entrar e começar a colher o que Deus projetou para a tua vida, existe uma espécie de raio-x. Você já foi em aeroporto, quando você passa ali? Alguns passam errado, passam pelo lugar da mala, mas não é um que você passa em pé ali. E aí naquele lugar, se você tiver algo inadequado, você fica. E na terra da promessa é o seguinte: vocês devem plantar, vocês devem semear, porque no tempo certo vocês vão colher, se vocês não desanimarem, diz a palavra de Deus. Se tem algo que não entra na terra da colheita, é desânimo. Deus olha para você e vê todo o trajeto, você chegou certinho, é o tempo, o negócio está pronto, só que você fica barrado na porta porque o coração desanimou. Foi tanta luta, foi tanto choro, foi tanta rejeição, foi tanta palavra contrária, foi tanta traição, tanta coisa aconteceu no trajeto que o teu coração desanimou, perdeu o ânimo. E agora que é para entrar na terra prometida, no período da colheita, por falta de ânimo, você está do lado de fora. E Deus hoje está mandando te dizer: traga à memória aquilo que te dá esperança, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora é o tempo de colher, e se é o tempo de colher, te anima, meu amigo, porque aquele que prometeu vai fazer o negócio acontecer. A palavra, a visão, o sonho é para um tempo determinado, e quem determina é o Senhor.
nós podemos fazer o quê? Não atrasar. A Bíblia diz que o filho, enquanto é menino, ele nada difere de um escravo, mas fica sob o cuidado de tutores e curadores, até que ele atinja a idade determinada, de novo, determinada, por quem? Pelo pai. E aí então ele assume o controle de tudo. Nós somos filhos do pai. Ele já tem tudo pronto, a visão e a promessa. Mas nós só vamos assumir a visão e a promessa se nós crescermos e chegarmos na idade, ou seja, no tempo determinado pelo Pai. Ou seja, até a visão se cumprir, amadurecimento. Até a visão se cumprir, crescimento. Até o negócio, a porta se abrir da tua empresa, até lá aprimoramento. Até chegar nas nações, estudo. Até que a família se complete toda convertida, até lá oração. Vamos caminhando de fé em fé e de glória em glória. Como? Crescendo. E aqui nós pegamos uma lupa para entrar naquilo que falamos no início. Pessoas que chegam na igreja ontem e Deus fala com ela e ela acredita. Acabou-se. Botou na cabeça, pastor, Deus falou para mim que eu vou pregar. O cara não sabe um versículo, mas ele está convencido. E acabou. Ele vai começar a ler e daqui a pouco você vai ver esse camarada pregando, porque ele botou no coração a visão de Deus. Ontem tivemos aqui um momento da oração e fomos levar o Amir. E aí na volta vinha eu e o Fofinho nos lembrando de tudo que Deus fez nesses 2 anos, de coisas extraordinárias, de como nós crescemos em Deus, coisas que antes a gente não sabia e que agora a gente olha para trás e diz, meu Deus, como a gente era ruim, meu Deus, como a gente era tapado, como é que Deus usava? Misericórdia. Mas qual foi o processo de Deus? Senhor, a gente não sabe, mas a gente quer aprender. Se o Senhor ensinar, nós vamos fazer o que o Senhor está mandando. Falava para o Fofinho, Fofinho, tu lembra da fulana? Ele falou, lembro, pastor. Tu lembra como é que ela era? Lembro, pastor. Tu lembra da primeira conversa que a gente teve com ela? Falei, foi difícil, né, pastor? Meu Deus, foi uma treva aquela conversa. Recém-convertida, me botou na parede, fez um monte de perguntas, me metralhou. E no final ainda saiu dizendo, eu não sei se é bem assim. Ficha doida. E aí 1 ano e pouco se passou. E naquela conversa, na primeira, eu falei, quer saber se o que eu estou falando para você é verdade? Faz o seguinte, leia a Bíblia. Sabe o que ela fez? Leu a Bíblia toda. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Deu um povo para cuidar, está na liderança, está ministrando a palavra de Deus, é usada pelo Senhor, só se desenvolve porque é especial? Não, acreditou na visão. Você não tem noção do que Deus pode fazer a partir dessa noite. O céu está rasgado, a mensagem é profética. Ei, Deus está virando uma chave, te prepara. É determinado por Deus. E a nossa função qual é? Crescer. Em estatura, em fé, em graça, em conhecimento. Nós vamos crescendo até que o Pai olha e diz, alcançou a maturidade. Agora você vai assumir aquilo que eu tenho preparado para você. A visão fala de um fim, ela é para um tempo determinado e ela não falhará, diz o texto. No dia mau, se lembre só dessa parte do texto, de Abacuque 2:3. A visão que Deus te deu, o sonho que Deus te mostrou, não vai falhar, meu irmão. No dia que você estiver sem dinheiro, se lembre, Senhor, o Senhor prometeu que eu ia ser um irmão que ia ser assim abençoado financeiramente. Meu Deus, Senhor, eu ia ser uma coluna assim abençoada na minha família. Senhor, lembra, traz a memória. No dia em que você estiver sozinho, que todo mundo abandonar, que todo mundo correr e que você se sentir sozinho, lembra do que o Senhor falou. A palavra do Senhor diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Ainda que todos te abandonem na terra, a visão do Senhor está lá para se cumprir, e ela não falhará, por quê? Porque o Senhor é contigo. A visão não vai falhar.
A palavra do Senhor é repleta de indícios de que aquilo que Deus prometeu acontece. Duas coisas se conectam para que a gente chegue no dia da visão que Deus deu. Uma delas é fé e a outra é temor. Tem gente que tem fé, crê em coisa doida, mas não tem temor. Ele tem fé, ele acredita que Deus faz, que Deus cura, que Deus... meu Deus, é uma bomba. Mas não tem temor para falar dos irmãos. O cara é uma bomba espiritual, ela é top. Alcança níveis que, meu Deus, é sonho. Os anjos ficam olhando ela cantar e dizem: meu Deus, Senhor, como eu queria essa vozinha. É cheia de fé, mas não tem temor. Não tem temor nas vestes, não tem temor na fala, não tem temor. Aí a visão está ali, vai se cumprir, mas para se cumprir precisa de fé e temor. Elas andam juntas. Olha que coisa poderosa acontece quando a fé e o temor se unem. A Bíblia vai dizer que Noé, ele recebeu de Deus uma revelação, uma visão. Deus veio e falou para Noé o seguinte: Noé, a visão é essa aqui, ó. Eu vou acabar com tudo, vou construir tudo novo, e você vai construir uma arca pela qual você vai condenar o mundo e vai salvar a tua família. Noé recebe aquela visão, e lá em Hebreus vai dizer o seguinte: que Noé, por fé, ele recebeu a divina revelação de que o dilúvio viria. E movido por santo temor, ele construiu a arca, pela qual condenou o mundo antigo e salvou a sua família. Percebe a junção da fé e do temor? Noé recebeu a visão como? Por fé, crendo em Deus. Deus hoje está mostrando para pessoas aqui o que vai acontecer nos próximos dias. Aonde você vai estar no final desse ano, qual é a nação que você vai pisar, aonde a tua empresa vai estar aberta, qual é o curso que você vai fazer, com quem você vai casar. Deus é Deus de visão. Deus quer mostrar, a palavra do Senhor diz: Deus não fará nada sem antes contar aos seus servos, os profetas. Deus não quer esconder, Ele quer revelar, Ele quer contar. Mas para receber a visão é por fé. Porque quantas vezes Deus mostra pra gente e a gente diz: coisa da minha cabeça, né? Daqui a pouco o negócio acontece e a gente diz: não é que era de Deus. E dá uma raiva porque a gente podia ter dito: ó, gente, Deus vai fazer. E aí a gente fica tímido, fica com medo. E às vezes não é nem para contar para ninguém. Às vezes é algo que Deus disse: ó, faz assim. Sabe aquelas decisões que todo mundo está tomando uma decisão em manada, todo mundo está indo para a direita. A maioria não sabe nem porque está indo, mas todo mundo está indo. E para você Deus diz: não, vai para a esquerda. Está todo mundo fazendo o curso agora que está em alta. E para você Deus diz: não, você vai fazer esse aqui. E quando era para terminar o curso, aquela área ia explodir. E aí você diz: meu Deus do céu, se eu tivesse escutado o Senhor. Sabe o que é o escutar o Senhor? É se mover por fé. É receber nessa noite o que Deus está te dizendo. É olhar para a grandeza do que Deus está dizendo, mas colocar no coração dizendo: Senhor, se vem de ti eu creio. Tu és o Deus que capacita, tu és o Deus que habilita. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então o Senhor nessa noite está clicando no meu e no seu coração dizendo: ei, é grandioso, mas é por fé. Ei, é difícil, mas é por fé. Ei, é distante demais da tua realidade, mas isso vem pela fé. Uma vez que você recebe a visão, agora o que vai fazer com que você chegue no lugar da promessa é o temor. Você sabia que não é por fé que a gente não desiste? Deus te dá uma visão, você começa a caminhar, aí começam as tribulações, começam os problemas, começam as dificuldades. E no meio desse percurso, muitas vezes dá vontade de largar, sim, porque a gente é humano. Quantas vezes, meu irmão, dá vontade de largar? Quantas vezes você olha o baldinho ali e você diz: hoje é bem o dia que eu vou chutar o balde. É hoje. E aí você vem com tudo, toma até distância, se prepara. E aí chega na hora, você diz: melhor não, né? Sabe por que você não chuta o balde? Temor a Deus.
O emprego lá está difícil. Meu Deus, pastor, aquele lugar é uma tragédia. Mas por que você não larga? Não larga por temor, porque você pediu um emprego e foi Deus que te colocou naquele lugar. Família é um lugar abençoado para a gente ser treinado no temor, não é? Um laboratório para treinar a gente é a família. Aí vai fazer o quê? Vai trocar de família? Temor, meu amigo, fica aí, aguenta aí, aleluia. Noé fez uma obra poderosa, o cara construiu um navio. A Bíblia não relata a ajuda de ninguém, mas assim, eu creio que pelo menos os filhos devem ter dado uma força. Botando as tábuas assim no lugar e olhando, aquele lugar seco, desértico, e o pai construindo um navio. O lugar nunca choveu na vida, e o pai fazendo um barco. Já está velhinho, né? Tadinho, vamos dar uma força para o pai, né? Mas por que ajudaram o pai? Porque até a construção do barco, tudo que Noé falava dava certo. Era um homem de fé, abria a boca e o negócio... E isso foi gerando temor em quem estava perto. É isso que Deus está fazendo com a nossa geração, dizendo: ei, eu estou enxertando fé em vocês. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora o caminhar na direção da promessa não é fé, agora é temor. Agora é temor para se separar, agora é temor para buscar, agora é temor para investir, agora é temor. Quem anda com Deus tem coisa que não faz porque se pela de medo de Deus. O cara tem medo, a gente anda na linha assim, ó, com medo de sair da faixa. Tem um texto que foi citado aqui hoje, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Parece que Deus coloca uma redoma assim em volta da gente, a gente sai fazendo qualquer absurdo e o Senhor fica cuidando da gente. Não. Esse texto fala do centro da vontade de Deus. Se você estiver exatamente no centro, no X marcado por Deus, 1000 cairão à tua direita, 10.000 do outro lado, vai ser uma confusão, mas em você o inimigo não toca. Por quê? Porque você está no centro da vontade de Deus. Por quê? Por temor. Então a visão, ela está sendo dada. Nós vamos chegar e receber essa visão por fé. Agora a realização da visão é temor, gente. Olha agora para dentro do teu coração. Deus te constituiu, Deus colocou algo aí dentro, Deus botou um projeto, Deus te chamou, você foi chamado com um projeto sacerdotal, você foi chamado com um projeto de Deus, de servir ao corpo de Cristo, em o nome de Jesus, que uma unção de temor caia sobre você, e que todo tipo de mimimi da terra fique de lado, e você se foque naquilo que Deus mandou você fazer, porque se você se focar, ninguém te para. A visão, ela é para um tempo determinado. A visão, ela fala de um fim. E a visão, ela não falhará. Ainda que demore, diz a Bíblia. Ainda que demore, meu irmão, o texto diz: espere. Demorar é uma qualidade, uma valência que não existe em Deus. Deus, quando a gente olha assim, ele está demorando, isso é uma coisa humana. O próprio texto vai dizer que a promessa tem um tempo determinado. Se está determinado é porque Deus já assinalou no calendário dele, no dia tal vai acontecer. Certa vez Jesus, indo aos céus, ele olha para os seus discípulos e diz: fiquem em Jerusalém, porque não muito depois desses dias vocês receberão a promessa do Pai que de mim vocês ouviram. Vocês serão cheios do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém. Jesus deu uma ordem a eles e eles foram. Eles começaram a orar e ficaram esperando a promessa. Um dia passou, 2 dias, 3 dias. Eles não sabiam quando ia acontecer, mas eles, por fé, receberam a visão de que seriam cheios e acreditaram na visão. E entraram na casa. E por temor, ninguém saiu. É aquela coisa assim: nós estamos aqui, Deus vai fazer. Dá uma vontade de não ir, mas vai que Deus faz hoje o negócio e eu não estou no culto. Tu estás doido.
Foi todo mundo para lá, e aí vem a notícia: cara, tu perdeu. Onde é que tu estava? Isso aconteceu com Tomé, lembram? Jesus ressuscitou, entrou na casa, todo mundo, meu Deus, ele está vivo. E aí Tomé chega, Jesus vai embora, e todo mundo diz: Tomé, onde é que tu estava, cara? O quê? O que foi? O Senhor esteve aqui. Como assim? Tomé, todo mundo. E eu fico pensando, todo mundo chorando, babando. Jesus voltou, ele voltou. E Tomé dizendo: como assim? Estava fora do lugar. Um mover acontecendo, Deus fluindo, um rio rolando, e o cara alheio à vontade de Deus. Ei, tem um rio passando, se joga nesse rio, meu amigo. Para de resistência humana, para de mimimi, para de ficar olhando para o outro. Ei, olha para Jesus, Ele tem uma promessa para fazer na tua vida. O temor te faz olhar para a tua promessa. O temor te faz parar de ficar criticando as pessoas. Naquele dia, todos nós prestaremos conta diante dele de si mesmo. Naquele dia ele vai dizer: Joãozinho querido, não, João não, Bruno, meu querido, te dei uma promessa. Aí Bruno vai dizer: sim, Senhor, está aqui os meus dons. E o Senhor não vai analisar o que ele fez pelos outros. Senhor, eu fiz de tudo, eu pintei, eu fiz um monte de coisa lá. O senhor viu que está escrito aí? Naquele dia ele vai ser cobrado por uma coisa. Qual? O que eu te chamei para fazer, Bruno. O que eu te chamei para fazer, Marlon. Naquele dia, disse o Senhor, muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos. Em teu nome não expulsamos demônios. Em teu nome, Senhor, não fizemos muitos sinais e maravilhas. E o Senhor disse: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, porque eu não vos conheço. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do meu Pai, mas sim aquele que fizer a vontade. Sabe qual é a visão? A visão é a vontade de Deus para a tua vida. A visão é exatamente o que você tem que fazer. Se você acertar isso, todo o resto pode ser uma tragédia. Você vai entrar e Deus vai te dizer: valeu, entra aí. É por isso, gente, que quem tem visão é apaixonado. Quem tem visão não consegue largar. Vê tudo errado, atravessado, chora um dia, chora dois, e daqui a pouco ele está mais pilhado do que antes. Por quê? Porque ele entendeu o que Deus chamou para fazer. Que hoje essa visão entre no teu coração, que hoje você se lembre do que Deus te mandou fazer, que hoje acenda uma fogueira aí dentro dizendo: olha, Senhor, eu perdi um mês, 2, eu perdi um ano, Senhor, é assim, eu aposentei o meu cajado faz uns 30 anos, mas é o seguinte, hoje eu vou pegar de volta e vou viver as tuas promessas, porque os teus sonhos são irrevogáveis, os teus dons não vão passar, a tua palavra é fiel, Senhor. Aleluia. Então a visão pode demorar. Demorar é um aspecto humano. Sabe aquele dia que você está no ponto de ônibus? E aí você tinha que ter chego ali para pegar o ônibus das 7. Porque naquele dia você tinha uma prova, era inegociável. Mas alguma coisa aconteceu, o inimigo entrou no teu celular, ele não despertou. E aí você chegou lá 7h05. 7h05. Saiu correndo. O motorista do ônibus te viu pelo retrovisor e deu aquela freada, você se animou, ele vai parar, e ele tocou embora. Tragédia. E aí você sentou ali e ficou: meu Deus do céu. Olhou lá no celular, próximo ônibus, 7h15. Meu Deus. Aqueles 10 minutos parece que o ônibus está demorando uma eternidade. E você diz: meu Deus, que demora desse ônibus, Jesus. E aí você olha, o ônibus ainda não está atrasado. Está demorando porque você chegou atrasado. E aí debaixo daquela pressão, parece que demora demais. É assim que é a nossa ótica com relação à promessa.
O tempo está determinado, Deus vai fazer, já está tudo pronto. Deus, deixa eu tranquilizar o teu coração. Talvez você está dizendo assim, pastor, mas eu não sei nem por onde começar. Tá, deixa eu te falar um negócio. Deus já nos abençoou. Então bota no teu coração, você é um abençoado. Palavra agorenta de gente que não gosta de você não pega. O que vale sobre a sua vida é a palavra de Deus. Você é abençoado. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então tudo que é bênção do Senhor já foi liberada. Ele não vai construir um negocinho aqui para dar para você. Quando você pede porque Ele botou no teu coração. E o que Ele botou no teu coração já está pronto. Então, o demorar não existe, já está pronto, meu querido. Agora, o demorar é o quê? Uma circunstância humana. Aquela coisa que o Senhor falou que ia fazer. Lembro-me no dia que eu e a Grazi recebemos a palavra da nossa vida. Eu ia para a igreja e no começo eu ficava dizendo, eu acho que eles se combinam. O visitante chega com o visitante chega com alguém, né, da igreja que convidou, e o cara que convidou conta para o pastor, e o pastor vai lá e conta a vida do irmão, e o irmão fica na igreja. Na minha cabeça era tudo uma grande armação. Até que eu comecei a ver que o pastor falava coisas de gente que eu conhecia, e que estava indo comigo na igreja, e que não tinha relação com ninguém da igreja. Fiquei, esse negócio, acho que é de Deus mesmo esse negócio. Que ninguém conhece ninguém, eu sei que ele não conhece. E aí depois eu me convenci que esse negócio de visão era uma coisa de Deus. E aí eu comecei a desejar, Senhor, então fala comigo. Já que não é mentira esse negócio, fala comigo, conta umas coisinhas aqui para mim. E aí eu ia para o culto, sentava no mezanino da igreja e ficava, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Não prestava mais atenção na mensagem, não entendia mais nada. O meu negócio era, Senhor, fala comigo. Na minha cabeça o pastor ia dar uns 2 rodopios, olhar para mim, ei, tu aí. Esse era o meu desejo. E Deus falava com o da frente, com o de trás, com o do lado. E eu tentava me grudar e nunca era comigo. Aí um dia, tá a Grazi em culto de casais. Tava a Grazi sozinha no culto de casais, para dar aquela marcada. Eu estava trabalhando. E aí vim de agasalho, né? Eu dava treino. Minha área de formação é educação física. Então eu estava dando treino. Cheguei à noite do ginásio e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu vi os casais assim sentados, eu pensei, pô, todo mundo arrumadinho, né, Senhor? Eu todo suado. Acho que eu não vou entrar não, Senhor, deu uma vergonha. Aí eu vi que o pastor era meio engraçadinho, eu falei, não, eu vou entrar. Vou entrar. Deixei a bicicleta e fui passando assim lá por trás na mesa do som, assim, ó, e a igreja era grande. Quando eu estou passando lá atrás, mochila nas costas, no meio do culto para frente, o pastor me viu passando e disse assim, ei, tu aí. E aí eu senti que era comigo, mas eu pensei, não deve ser comigo, eu acabei de chegar, hoje nem está valendo. Passei reto. E aí ele falou, tu aí com a mochila nas costas. Quando ele falou mochila nas costas, a igreja inteira fez assim. Aí ele falou, vem aqui, Deus quer falar contigo. Quando ele falou, Deus quer falar contigo, ao invés de eu me alegrar, me deu uma angústia, comecei a chorar, digo, ai, Senhor, não. Aí os irmãos conhecem, né? Eu sou um cara equilibrado, eu não choro. Aí fui. Quando eu estou no meio da igreja, Deus, para mostrar que é Deus, olha o que Deus fez. No meio de um culto de casais, todo mundo em pares e a Grazi sozinha. Eu tinha acabado de chegar, o camarada nunca nos viu na vida, ele olhou para ela e disse, tu aí, vem cá, Deus quer falar com vocês dois juntos. E aí começou, Deus vai levar vocês assim, Deus vai fazer assim. O Senhor vai usar tanto vocês, que chegará o dia que vocês vão olhar um para a cara do outro e vão dizer assim, vamos fazer coisa de gente normal? Vamos. E eu digo, meu, que loucura, Deus vai me levar. E para finalizar, ele disse, os lugares que você foi com o esporte não se comparam com os lugares que Deus vai levar vocês para ministrar a palavra de Deus. Aí nessas horas eu já estava aos prantos e imagina o meu estado, né? Tiveram que me recolher. Acabou o culto, eu naquela unção, eu digo, meu Deus do céu, eu estou ungido, o Senhor falou comigo, uou, Deus me deu visão. É agora eu vou para dentro.
Peguei a bicicleta, a Grazi pegou o carro, ela foi para casa e eu saí pilhadão, meu Deus. No meio do caminho, não, no meio não, perto de casa assim já, chegando quase em casa. Era uma noite de inverno, um Itajaí, um nevoeiro. E aí quando eu estou passando assim na frente de uma igreja, eu olho, tinha uma bicicleta caída e um irmão caído assim, com uma garrafa de cachaça perto. E eu fui passando, quando eu fui passando eu me lembrei, cara, agora eu estou ungido, cara. Agora Jesus vai me usar, eu vou voltar. E aí voltei, parei a bicicleta, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Digo, é agora, Senhor, estou cheio. Me abaixei, botei a mão em cima dele, orei em nome de Jesus, levanta, e vai ser curado, e vai ser liberto. E quando eu abri, cara, quando eu abri o olho, irmãos, não aconteceu nada. O cara nem se moveu, nada. Toda a fé que eu recebi no culto foi pelo ralo. Eu nem subi mais na bicicleta, eu fui empurrando ela para casa. Aí eu demorei para chegar, quando cheguei em casa, a Grazi, o que foi? Aí eu falei, não. Assim, mas tu estava tão feliz no culto, o que aconteceu? Não. Aí fui tomar banho. E ela atrás, não, o que aconteceu? Eu falei, não, fui orar para um irmão ali, ele não levantou. Aí ela falou, calma. Aí começou, calma, Deus vai nos usar, mas é no tempo de Deus. Mulher sábia, né? Mulher sábia edificando. É no tempo de Deus, vai ser assim, vai ser desse jeito. Deus vai fazer. Naquele dia Deus mostrou como seria. Deus não disse que é agora. Deus não disse que é já. Mas se você crê naquilo que Ele te mostrou, um dia vai acontecer. Você recebe essa palavra? Se coloque de pé em nome de Jesus.